todos, vamos iniciar o nosso PET 7, volume 7, plano de estudo tutorado, terceiro ano. Essa semana nós temos como temática a ética. Então, iniciando aí os estudos de filosofia da sétima semana. E temos a figura aí do Sêneca, o intérprete da alma humana, é o início aí da Era Comum. Foi um filósofo estoico. Lembrando que o estoicismo está dentro aí das correntes filosóficas aí do início, entre o final ali daquele período que nós temos ali da era clássica da filosofia da Grécia, de Atenas. Então nós temos aí chamadas filosofias helênicas, que nós temos, são várias, sempre são lembradas aí as quatro principais, né? Epicurismo, estoicismo, cinismo, ceticismo, são as mais importantes, mas tiveram outras, né? E o estoicismo está entre elas, né? É o período da Grécia, da importância da Grécia como nação soberana, um pouco distante daquilo que era a Grécia como centro, principalmente tinha Atenas como centro cultural. E nós temos aí a dominação de Alexandre Magno nesse período, né, que acaba com as polis, fica mais um poder mais centralizador. Nós temos todo um contexto, tem vídeo em nosso canal falando melhor desse período. E o estoicismo, que é a chamada aí filosofia de Sêneca, mas não foi criada por ele, mas por outros que precederam a ele, tem como princípio aí filosófico principal a indiferença da dor, do prazer, da tristeza ou da alegria, né? Ser indiferente é você buscar uma vida que não precisa, que não valorize a dor, que não dê chance para a dor, nem para o prazer, nem para a tristeza ou alegria, né? É mais uma pessoa que é dona de si, tem uma vida mais rígida para superar essas fraquezas, né? Entendido como fraqueza. Isso daí tem um fundo interessante porque nós tivemos aí a perda da polis. Para o grego perder a polis, o que era a polis? Era todo esse conjunto aí de uma sociedade que discutia as coisas constantemente, tinha a democracia chamada democracia grega, em que os cidadãos atenienses participavam constantemente da discussão das cidades, e a perda dela foi um sofrimento muito grande, né? É uma resposta nova aos que sofreram. Então a ética de Sêneca começa para superar toda essa dor, essa perda, valoriza aí a dimensão ética interior, né? Acaba sendo, porque é um dos remédios para superar a perda, né? É igual quando a gente perde alguém, perde um emprego, uma situação assim de que você sofre muito. Então você precisa de alguns remédios para a sua alma, né? E essa filosofia era considerada então um remédio para essa alma, para você olhar mais a questão interior e as coisas da vida você puder superar de uma forma rígida o modo de ser da vida, né? Então podemos dizer que esse tipo de conduta aí irá influenciar muitos, principalmente os cristãos, né? Os cristãos, você vê que os primeiros cristãos, pelo sofrimento da perseguição de vários elementos, a perda de Cristo, por exemplo, depois eles vão começar a ter uma vida ascética, né? De renúncia das coisas, não valorizar as coisas da vida em prol de uma vida maior. Então podemos pensar aí nos monges do início do cristianismo, né? Então Sêneca, ele dedicou a observar as questões existenciais mesmo, que buscavam aí a consolação diante da dor. E esse tipo de filosofia também tem um nome grego aí de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, né? Não deixar a alma ser perturbada. E é interessante que Sêneca, apesar de ser rico, vivia de forma modesta, né?
não bebia água, bebia pouca água, bebia apenas água, comia pouco, dormia sobre um colchão mais duro. Então você vê que é uma vida ascética para controlar o corpo, os desejos, controlar as frustrações da alma, né? Abdicar da riqueza é deixar de lado a riqueza, não colocar ela como mais importante. Encarar o destino, que ele é real, aí está na prática da vida, né? Então a prática do estoicismo, ela torna você menos emocionalmente reativo, então mais consciente do presente, mais resiliente, superando pelo menos as perdas, né? Então o estoico, ele usa da razão e tenta controlar as emoções, os desejos, aquilo que envolve a alma, tanto a tristeza como... É um modo de superar, de entender a vida, né? Muito interessante isso. E acaba que envolve também nosso modo de vida, e que todos nós temos perdas, temos frustrações, temos questões que a gente pode ser superado. Então a atividade dessa semana, diferente de outras semanas que a gente vê aí, é muito interessante, porque envolve toda uma questão não só de questões objetivas ou de completar, mas fazer aí um texto de 30 linhas, né, envolvendo esses assuntos que envolve aí nosso exercício de pensar. É importante aí, principalmente para quem vai treinando, né, a dissertar, a escrever. Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade. Então, por isso, a gente treina, são esse tipo de atividade que vai treinando, principalmente quando você tiver que fazer uma redação. O pessoal pensa errado ao fazer uma redação do Enem, de um vestibular, pensa que tem que aprender só português. A filosofia, para você ter esse domínio da argumentação, né, saber dissertar bem, é fazer esse treino. Então treinar aí, fazer um texto de 30 linhas, né, basicamente uma lauda, um lado de uma folha, você pode escrever em 4 parágrafos, né? No primeiro colocar, então cada parágrafo colocar um desses pontos. Primeiro aí, a função da ética em todas as esferas da vida do indivíduo. Então a ética não é só um estudo ali de uma disciplina. O que é ser ético, né? É o cuidado com o mundo, cuidado com as pessoas, a busca da verdade. Cuidado, quando eu falo, não é simplesmente a pessoa ser honesta, justa. No sentido platônico, ser justo, né? Que é a busca do bem comum, a busca realmente de ser uma pessoa verdadeira. Pessoa ética é aquela que convive com as outras pessoas, sabendo o que é direito, o que é dever seu, né? Então, qual que é a função da ética? Isso, quando eu estou falando, já mostra, né? Em todas as esferas da vida do indivíduo. Que esferas? Assim, a vida comunitária, a vida profissional, a vida de estudo. Qual que é a função dela? Se ela é cuidado com o mundo e a busca da verdade, então ela tem um sentido aí justo de vivermos bem com a vida, né? Os verdadeiros amigos na vida de uma pessoa. Então, um parágrafo vai falar sobre os verdadeiros amigos, a importância de ter amigos verdadeiros. Então, quando tem alguém que diz, eu não acredito em amigo verdadeiro, não existe amigo. Isso já é uma questão sua pessoal, que você não está percebendo que você precisa mudar algumas coisas na sua relação, né? Quando você fica acreditando demais nas pessoas e toma uma rasteira e depois você passa a não acreditar mais nas pessoas, então isso é uma questão de falta de equilíbrio, né? Relacionar com as pessoas ter essa dimensão de valorização pessoal primeiro, né? Então, o que você pensa sobre os verdadeiros amigos aí? A busca humana pela felicidade. O que você pode dissertar aí sobre ser feliz, né? O que é ser feliz para você? E o homem como um ser para a morte. Isso a gente pode até pensar no filósofo Heidegger, né? Martin Heidegger é um filósofo contemporâneo. O homem é um ser para a morte. O que a morte significa? Na filosofia de Heidegger,
a morte, é bom que a gente pense na morte para valorizar cada dia da vida. Agora tem gente que fala, pensar na morte, eu não preciso pensar na morte. A gente tem que pensar que, nossa, por que é importante pensar na morte? Porque tem muitas pessoas que ao dizer assim que, para que ficar pensando na morte? Eu tenho que viver a vida cada dia. Porque quando você sabe que um dia você vai morrer, e é importante que você valorize isso, é porque você vai ver, nossa, a vida é curta, então cada segundo da minha vida eu tenho que viver ela intensamente. Isso é uma perspectiva interessante, porque tem pessoas que ao falar assim, eu não preciso pensar na morte, tem que viver cada dia, mas fica desprezando as pessoas, despreza a si mesma, não valoriza as oportunidades que aparecem dia a dia, minuto a minuto, porque pensa que é eterno, né? Vai demorar, eu nem sei quanto que eu vou morrer. Então há um desprezo, esse desprezo faz com que você não viva bem também. Então tem essa perspectiva, você pode ir para esse lado pessimista ou esse lado de reflexão que faz você valorizar cada segundo da vida, né? Então vocês veem que é um exercício interessante para ajudarmos a ter uma argumentação sobre assuntos que a gente costuma não querer pensar e nem escrever, dissertar, né? Para podermos, nessa semana, entender a filosofia de Sêneca como uma filosofia também para a nossa vida. Então, bons estudos, boa leitura, um abraço e até a nossa próxima aula.